Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é quarta-feira, hoje já é dia... Que dia que é hoje? Dia 9, dia 6 do mês de junho. Estamos na 9ª semana do tempo comum. Vamos então para o Salmo de hoje. O Salmo de hoje é o Salmo 112. Este Salmo era um dos salmos que era usado nas 3 grandes festas litúrgicas do povo de Israel. Você sabe que a primeira de todas, a mais importante, é a Páscoa, que coincide com a nossa Páscoa. A segunda é de Pentecostes, porque são 50 dias depois da Páscoa, e foi justamente no dia em que estava celebrando a Páscoa, que o povo judeu estava celebrando a Páscoa, a cidade de Jerusalém cheia de peregrinos, que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E a terceira era justamente a festa das cabanas, também chamada de tabernáculos ou de tendas. Era a festa que lembrava a presença de Deus com o seu povo lá no deserto. Então, esse salmo tem uma estrutura assim muito bonita. Primeiro de tudo, ele fala então de Deus, que é a pessoa louvada pelos que acreditam nele, pois abraça toda a linha do tempo. Então agora é a eternidade, a aurora e o crepúsculo, isto é, Deus é o Senhor desse tempo nosso agora e depois de toda a eternidade. Então desde manhã até a noite, tudo é dele e ele está presente em tudo. Na segunda parte do Salmo, o salmista fala desse Deus que está lá em cima no céu e que olha toda a criatura que ele criou, tudo depende dele. Então ele domina o tempo e o espaço. E na terceira, fala de Deus que vem em socorro principalmente do indigente, daquele que é miserável, e Deus vai pegá-lo e vai vai fazê-lo assentar-se no meio dos príncipes e dos grandes da terra. Este é o Salmo. Portanto, a visão de Deus que sabe tudo, domina tudo, e é Ele que olha também a todos, mas dá um valor maior àquele que é mais pobre, abandonado, sem ninguém. Ele vem em socorro. Louvai. Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vamos louvar em toda parte, sempre, a toda hora. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra, isto é, imagine a altura que está, porque ele está se inclinando para olhar o céu e a terra lá embaixo. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Ele faz a estéril, a mulher estéril, que quer ter o filho e não consegue, ela faz a estéril, mãe feliz em sua casa, portanto, fazer um milagre, né? Vivendo rodeada de seus filhos. Aí está o Salmo, bem curtinho, mas mostrando a grandiosidade, então, do nosso Deus. Vamos para a liturgia da palavra, então. Liturgia da palavra, como estamos dizendo, está sendo lida em todas as igrejas do mundo todo em que se celebra a Santa Missa. E o Evangelho de hoje, então, é Jesus que vai dar uma resposta a umas perguntas aqui. Vamos lá então. Vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, portanto não existe vida eterna, e lhe propuseram este caso. Então, estão armando para Jesus para ver o que Jesus vai responder. Mestre, Moisés nos deu esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos,
o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Porque ter filhos era a coisa, e continua sendo a coisa mais importante e mais bonita na vida familiar. Mas hoje o povo não pensa mais assim, está se desviando de Deus. Hoje até foi aprovada uma lei, aonde? Acho que na Irlanda, autorizando o aborto. 60 e poucos % da população votou a favor do aborto. Você está matando uma criança que já existe dentro do seio materno. Então, o filho hoje não é importante. Quem é que quer ter filhos? E quantos filhos tem? No começo, na minha geração, quando eu nasci, quando a minha mãe nasceu, ela teve 13 irmãos. Eu tive mais 5, comigo 6. As minhas irmãs estão pela metade, 3. Meus sobrinhos estão lá embaixo. Então, isso estou vendo na minha família. Agora imaginemos o mundo. Mas, então, naquela época, voltando então ao que nos ensina o Evangelho, naquela época, quanto mais filhos um casal tivesse, mais era abençoado, porque tinha mais mão de obra para o trabalho, para a defesa da família. Então era uma bênção. Então se uma mulher ficava viúva sem ter filhos, era como uma maldição. E agora? Para que ela prestou? Então por isso é que Moisés deu essa norma, que o irmão casasse com ela para que ela tivesse filhos. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho se casou, morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu também. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e etc. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, já que existe a ressurreição, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, então dizendo, está vendo? Quando ela morrer, melhor, quando houver a ressurreição, com quem que ela vai casar-se? Com o primeiro ou com o último? Todos foram maridos dessa mulher. Com efeito, e aí Jesus então respondeu, acaso vocês não estão enganados por não conhecerem a Escritura, nem o poder de Deus? O que vocês estão pensando? Está dizendo aqui Jesus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Não vai haver mais essa vida aqui que temos de comida, de bebida, né? de roupas, essas coisas, como nós fazemos aqui, de carro, de avião, mas casamentos, não tem mais. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Sarça ardente foi quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo ali do Egito. Então Deus estava próximo ao Monte Sinai, e ali então existia uma sarça, que é uma plantação, que estava pegando fogo, mas não se consumia. E Moisés chegou ali para ver o que é que estava acontecendo, que fenômeno era aquele. E aí então é Deus que diz para ele, tire as sandálias dos seus pés, porque você está pisando em solo sagrado. E foi o que Moisés fez. E depois então, quando Moisés perguntou a Deus, mas quem é o Senhor? Que nome o Senhor tem? Então Deus diz para ele, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Por que ele vai dizer eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se eles já morreram? Então o que Jesus está afirmando aqui, com essa resposta divina do Pai, é justamente que eu sou o Deus deles, eles estão vivos. Portanto, vocês estão muito enganados. E é justamente esta afirmação da ressurreição e da vida eterna que é importante para nós, porque se nós pensarmos que a vida termina por aqui, né, quando morremos, então vamos aproveitar ao máximo, vamos a fazer aquilo que pudermos, de bem, de mal, não importa, o importante é que eu preciso ter muito,
para usufruir disso tudo, né? Para poder gozar o máximo possível desta vida, já que vai acabar tudo daqui a pouco. Enquanto estou vivo, vou aproveitar. E é justamente o que nos faz, então, controlar-nos, é justamente o fato de saber que existe uma ressurreição. E nós vamos, depois da morte, ressuscitar e vamos receber o prêmio ou o castigo pelos fatos que realizamos, pelo bem ou pelo mal que produzimos. E é por isso, então, que nós temos que usar a inteligência, fazer o bem sempre, porque vamos ser felizes aqui, e depois, então, vamos ter o prêmio por toda a eternidade. Acabou o tempo, vamos rezar e encerrar. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha. Deus é providente, está olhando para todos e para cada um de nós. Nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo. Nós precisamos da sua proteção, venha nos ajudar. E concedei-nos tudo o que é bom, o que for útil, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu abraço e os votos de um dia, uma quarta-feira gostosa, tranquila, feliz, sorridente, no meio da família e dos amigos, com toda a bênção de Deus. Amém.